Aceite o nosso convite que não desampare a nossa confiança. O interpelado, porém muito diferente da véspera, sem qualquer disposição ao serviço sério, e positivamente em fuga ante a ideia de responsabilidade, respondeu com secura: Não, meus amigos, não posso dizer que sou espírita. E, depois de uma pausa, ante o espanto dos companheiros, concluiu, como muita gente: Tenho muita vontade de ser. 20. A súplica final. Convencido de que o Mestre distribui as graças, de acordo com as solicitações dos discípulos, o crente fervoroso e sincero, vivamente interessado na perfeita integração com o Senhor, pediu-lhe dinheiro, alegando a necessidade de recursos materiais para atender-lhes aos desígnios. Ouvindo-lhe a rogativa, o Salvador mobilizou emissários para satisfazê-lo. Em breve, a fortuna vinha ao encontro do aprendiz, enchendo-lhe os cofres e prestigiando-lhe a casa. Multiplicaram-se-lhe, porém, as preocupações e surgiram desgostos graves. Longe de elevar-se à espiritualidade superior, passava dias e noites vigiando a entrada e a saída do ouro, assinalando os depósitos crescentes. Distraído das obrigações mais humildes, perdeu a companhia da esposa e dos filhos, desgarrados do lar pelas fascinações da vida fácil. No fundo, entretanto, conservava a fé inicial e, quando lhe transbordaram as arcas, reconheceu a dificuldade para alçar-se ao Cristo. Prosternou-se em oração e implorou a Jesus lhe desse autoridade, assegurando que aguardava semelhante vantagem a fim de segui-lo. O Senhor acolheu-lhe a súplica e expediu mensageiros que lhe garantissem a desejada aquisição. Quase de imediato, o discípulo foi guinado à nobre posição administrativa, todavia sem bases na experiência. Em pouco tempo se viu odiando e incompreendido, incapaz de suportar calúnia e crítica, observações descabidas e advertências mordazes de subalternos e superiores. Movimentava vultosos patrimônios materiais, contudo, não correspondia aos imperativos do espírito. Aturdido e desencantado, tornou a oração e implorou a Jesus a concessão de dons maravilhosos, afiançando que somente assim poderia servi-lo. O divino doador anotou-lhe a solicitação e recomendou aos assessores lhe confiasse o poder de curar. O aprendiz recebeu a dádiva e entregou-se ao trabalho. Dentro de alguns dias, enormes fileiras de necessitados batiam-lhe à porta. A popularidade absorveu-lhe as horas. Escasseou-lhe o tempo, até para alimentar-se. Sem preparação para o delicado serviço, no decurso de alguns meses declarou-se em falência. Faltavam-lhe forças para o ministério. Em face da multidão dos sofredores e dos ignorantes, os familiares que lhe restavam no lar abandonaram o campo doméstico. E o pobre, por sua vez, não soube tratar com os desesperados da sorte. Quando não podia atender alguém, depois de haver socorrido dezenas de aflitos, sentia-se crivado de acusações que não sabia acolher com serenidade. Submeteu-se, desse modo, ao cansaço absoluto. Descontrolou-se. Renegou o dom que o céu lhe emprestara. No entanto, porque a fé ainda lhe vibrava no íntimo, regressou à petição, com sinceridade, e renovou a súplica. Em pranto, implorou a pobreza e obscuridade. Desejava desfazer-se de todos os laços com a posse terrestre. Seria trabalhador anônimo. Ligar-se-ia à providência, através do esforço desconhecido. Registrando-lhe os rogos, o mestre enviou prepostos adequados à situação. O discípulo foi conduzido à penúria. Esgotaram-se-lhe os recursos. A enfermidade visitou-o com insistência. Desacertaram-se-lhe os negócios. Fugiram amigos e apareceram credores. Sozinho e desamparado, viu-se igualmente inapto para aquele gênero de provação. Sarcasmos e zombarias choviam-lhe na estrada. Foi apontando a conta de imprevidente relapso, sem o governo da própria existência. Debalde tentou colaborar em obras edificantes. Mesmo aí encontrou gargalhadas por parte de alguns companheiros. Ninguém confiava nele. Aos olhos alheios era relaxado e dissipador. Verificou o mísero que impaciência e revolta passaram a frequentar-lhe o coração. Surpreendia-se, por vezes, irado e infeliz, ensaiando reações. Socorrido, porém, pela sublime claridade da fé, proclamou a incapacidade de suportar a pobreza absoluta e, genuflexo, implorou ao Senhor: Mestre amado, sei que me abres a porta sempre que bato confiante, mas, em verdade, ignoro a essência de meus próprios desejos. Reconheço agora que dispensas a riqueza, o poder e a glória de teus dons,
conforme os méritos e as necessidades dos aprendizes. Não dás a escassez externa àquele que ainda não sabe utilizá-la para o bem, nem confias tuas dádivas aos que não sabem como transportá-las, entre os homens ingratos e cruéis. Conheces a posição de cada um de nós e medes, com sabedoria, a extensão de nossas possibilidades. Não conferes o benefício da lágrima ao coração endurecido, como não deixas o cetro da direção, por muito tempo, nas mãos levianas ou inábeis. Não concedes a pobreza absoluta a quem não sabe aproveitar o sofrimento, como não permites que a riqueza se demore na moradia dos insensatos. Emudece, Senhor, os pedidos de minha ignorância, não permitam que eu te suplique situações que desconheço. Modifica minha vontade, para que meus desejos concordem com os teus desígnios. Até hoje tenho sido cego. Não me negues tua misericórdia. Faze que eu veja. O mestre ouviu-lhe a rogativa, mas, dessa vez, não mandou emissários para colaboração indireta. Veio, ele mesmo, ao santuário interior do aprendiz. O discípulo, em pranto, sentiu então que alguém lhe falava do centro da alma. Não era uma voz semelhante às vozes que escutara no mundo. Era um sopro divino, nascido da misteriosa cripta do coração, renovando-lhe todo o ser. Extasiado e feliz, reconheceu a presença do Senhor que lhe falou à consciência desperta. Doravante, permanecerá em mim, como permaneço em ti. Estaremos unidos para sempre. 21. O empréstimo. Rosalino Perneta alcançara os círculos da morte, em falência integral. Extrema bancarrota. Perdera todas as ricas possibilidades que o Senhor lhe colocara nas mãos. Estava sozinho, sob o látego do remorso e do sofrimento. Por anos longos viveu assim o desventurado, chorando os dias perdidos e implorando a concessão de oportunidades novas. Os lustros sucediam-se uns aos outros, quando Cisínio, o velho amigo espiritual, veio ao encontro dele, fazendo-se-lhe visível. Rosalino caiu-lhe aos pés, em soluços. Meu abençoado amigo, clamou em lágrimas, por que tamanha desdita? Vivo no inferno de sombras e padecimentos incríveis. Onde está Deus que se não compadece de minha miserabilidade? Cisínio contemplou-o, paternalmente, e observou. Não, Perneta. Não te lastimes de semelhante modo. Antes de tudo, recorda os próprios erros e lava o coração nas águas do arrependimento. Não atendeste aos deveres humanos, não cultivaste o campo da espiritualidade enobrecida, mergulhaste a alma em verdadeiro banho de lodo. Que fazer, agora, se não suportar a reparação com paciência? Tem confiança e solidifica os bons propósitos. O infeliz tentou enxugar o pranto copioso e, depois de outras considerações, alusivas ao passado, interrompidas pelas advertências e frases consoladoras do amigo espiritual, Rosalino terminou. Ah! Se eu pudesse voltar! Se eu pudesse renascer! E, fixando no benfeitor o olhar dorido, acentuava. Cisínio, meu grande irmão, não poderias obter-me a oportunidade nova. Auxilia-me, por piedade. Intensamente comovido, o interlocutor prometeu ajudá-lo no que estivesse ao seu alcance. E, com efeito, em breve Cisínio regressou à sombria furna, trazendo esperanças novas. Rosalino recebeu-o, radiante. Perneta, disse o amigo generoso, sabes que o aval é alto grave para quem lhe assume a responsabilidade. Sei, sim, respondeu o miseiro. E o benfeitor prosseguiu. Não ignoras também que, por enquanto, não tens direito a reclamação alguma. Reconheço. Desconsideraste as oportunidades divinas, menosprezaste a família, o trabalho, o corpo físico. Tudo é verdade, gemeu o infeliz. Pois bem, continuou a entidade amiga, não encontrei nenhuma expressão valiosa em tua existência última, na qual me pudesse basear, a fim de pedir alguma coisa em teu nome. Em razão disso, não somente reforcei tuas súplicas, como também solicitei um empréstimo para tua experiência nova. Há na terra grande movimento de restauração do Evangelho, renovando esperança e redimindo corações. Terás nele a humilde e valiosa posição de trabalhador e ensinarás, no plano dos encarnados, o caminho justo aos necessitados da esfera visível e invisível. Entretanto, meu caro, o serviço não será fácil, porque não se resumirá à questão de palavras. Serás constrangido a viver o ensinamento em ti mesmo, não atenderás aos caprichos próprios, não procurarás o contentamento da ilusão, mas sim, atenderás a tudo o que representa o interesse de Jesus,
no círculo das criaturas. Deves muito aos homens, encontrarás no empréstimo a que me refiro os recursos indispensáveis ao pagamento. Rosalino ouvia feliz. Recomendo, com insistência, acentuou Cisínio, criterioso, não esqueças a tua condição de devedor. O lar, o carinho dos teus, a benção materna, a saúde física, o ambiente de trabalho, o pão cotidiano, o campo de testemunho cristão e todas as demais possibilidades constituirão o precioso depósito do Senhor em caráter experimental às tuas mãos, porque não dispões ainda do justo merecimento. Recorda que vais movimentar um patrimônio que te não pertence por direito e que receberás, por bondade de Jesus, semelhante concessão a título precário. Vê como te comportas. Prometeu Rosalino fiel observância ao compromisso. Fez cálculos, expôs o que pensava do futuro e até marcou o tempo de materializar no mundo as promessas que formulava entusiasta, com o grande otimismo do devedor, a fonte de recursos novos. Cisínio mobilizou as medidas necessárias e o amigo teve a felicidade de renascer junto de pais cristãos que, desde o berço, lhe forneceram sublimes notícias do Cristo. Perneta, no entanto, nas primeiras recapitulações, demonstrou a maior teimosia e a antiga má vontade. Não valiam lições de Jesus no Evangelho, conselhos paternais e sugestões superiores indiretas de Cisínio que o acompanhava, solicito, do plano espiritual. Apesar de advertido, assistido e guiado, Perneta não queria saber de problemas fundamentais do destino. Apossara-se novamente da vida terrestre, como o fauno sequioso de prazer na floresta das emoções planetárias. Convidada ao serviço de espiritualização, não respondeu à chamada, alegando que os pais cometiam a loucura de se devotarem ao bem dos outros. Dizia-se incompreendido, inadaptado e, se alguém o compelia a raciocínios mais lógicos, reportava-se a escassez de tempo e a falta de oportunidade. Voltou vagarosamente aos mesmos erros criminosos de outra época. Casou-se, foi esposo e pai, mas nunca se rendeu, de fato, às obrigações do lar, junto da esposa e dos filhos. Borboleteava à procura de sensações que lhe saciassem a vaidade. Quando alguma voz amiga se referia à espiritualidade, esquivava seu assunto, apressado. Não pretendia cogitar de assuntos referentes à religião, à morte, ao outro mundo, dizia, enfático e orgulhoso. Cisínio, vigilante, desvelara-se no sentido de chamá-lo aos compromissos assumidos. No entanto, tão grandes faltas perpetrara Rosalino, que, ao atingir ele os 45 anos, outros amigos espirituais da família que o recebera, generosamente, começaram a reclamar providências ativas. Em vão se movimentou o avalista, no propósito de acordá-lo para as realidades essenciais. Perneta, porém, não respondia satisfatoriamente. Declarava-se muito bem, desenvolvendo embora longa série de disparates. A experiência, todavia, chegava ao fim. Em virtude da rebeldia e da ingratidão de Rosalino, os superiores espirituais intimaram Cisínio a retirar o empréstimo concedido. Não obstante a amargura, o velho amigo foi obrigado a obedecer. O avalista iniciou o trabalho, alimentando, ainda, a esperança de que o companheiro despertasse. Operou devagarinho, ansioso de observar-lhe alguma reação benéfica, mas o desventurado não sabia revoltar-se e ferir. Primeiramente, a esposa de Perneta foi chamada à vida espiritual, em seguida, os filhinhos separaram-se de sua companhia. A casa em que se lhe situara um ninho doméstico foi a leilão para pagamento de vultosas dívidas. Perdeu, mais tarde, o emprego e a consideração dos amigos. Os bens emprestados foram sendo recolhidos por Cisínio lentamente. Rosalino, porém, não mostrava qualquer sinal de renovação. Foi irredutível na maldade, na ingratidão, na blasfêmia. Por fim, o avalista retirou-lhe a última concessão, que era a saúde física. No leito humilde de hospital, reconsiderou Perneta a situação, refletiu com mais clareza nas bênçãos de Deus e meditou na eternidade, desejando voltar no tempo, mas era tarde. Não valeram rogativas e prantos. Em manhã muito fria, absolutamente isolado de todos, apartou-se do corpo de carne, premido pelas exigências da morte. Recomeçou para ele, então, o angustioso caminho. Recordou o empréstimo, a dedicação do benfeitor, os compromissos anteriores, a bondade que o cercara em todos os instantes, no transcurso de sua experiência na terra.
Implorou a presença da esposa, nas densas trevas de que se rodeava, mas o silêncio inalterável era a única resposta às suas súplicas. Não obstante envergonhado, rogou a visita de Cisínio, mas o benfeitor, agora, parecia inacessível. Desdobraram-se muitos anos, quando, um dia, o amigo dedicado se fez visível, novamente. Cisínio! Cisínio! Gritou Perneta, em lágrimas dolorosas, ajuda-me! Compadece-te de mim! Estende-me as tuas mãos, nobre amigo! Perdoa-me e atende-me! E, antes que o velho companheiro respondesse, desfiou o rosário das justificativas, das reclamações, dos remorsos e desculpas. Quando terminou, em soluços, o protetor fixou nele olhar muito lúcido e asseverou: por enquanto, Rosalino, ainda não paguei todas as consequências do empréstimo que te foi concedido e do qual fui espontaneamente avalista. Tuas lágrimas, agora, não me sensibilizam tão fortemente o coração. Ofereci-te o suor que salva, mas preferiste o pranto que lamenta. Pede, pois, ao Senhor que te renove a esperança, porque, para voltar ao empréstimo contraído, é muito tarde. 22. O semeador incompleto. Conta-se que existia um cristão inteligente e sincero, de convicções fortes e maneiras francas, que, onde estivesse, atento às letras evangélicas, não deixava de semear a palavra do Senhor. Excelente conversador, ocupava a tribuna com êxito invariável. As imagens felizes fluíam-lhe dos lábios quais arabescos maravilhosos de som. Ensinava sempre, conduzia com lógica, aconselhava com acerto, espalhava tesouros verbais. No entanto, reconhecia-se incompreendido de toda a gente. Em verdade, no fundo, exaltava o amor, todavia, acima de tudo, queria ser amado. Salientava os benefícios da cooperação, contudo, estimava a colaboração alheia, sentindo-se diminuído quando as situações lhe reclamavam concurso fraterno. Sorria, contente, ao receber o título de orientador, entretanto, dificilmente sabia utilizar o título de irmão. Habituara-se, por isso, ao patriarcado absorvente criado pelos homens na imitação do patriarcado libertador de Deus. Com a passagem do tempo, todavia, suas palavras perderam o brilho. Faltava-lhe a claridade interior que somente a integração com Jesus pode proporcionar. Servo caprichoso e rígido, insulou-se no estudo das letras sagradas e buscou situar-se nos símbolos da Boa Nova, descobrindo para ele mesmo a posição do semeador incompreendido. As estações correram sucessivas e a luz de cada dia encontrou-o sempre sozinho e distante. Dizia-se enfastiado das criaturas. Semeara entre elas, afirmava triste, as melhores noções da vida, recebendo, em troca, a ingratidão e o abandono. Sentia-se ausente de sua época, desajustado entre os companheiros e descrente do mundo. E porque não desejava contrariar a si mesmo, retirara-se das atividades sociais, a fim de aguardar a morte. Efetivamente, o anjo libertador, decorrido algum tempo, veio subtraí-lo ao corpo físico. Estranho, agora, durante muitos anos, mantinha-se apagada a lâmpada de seu coração. Não possuía suficiente luz para identificar os caminhos novos ou para ser visto pelos emissários celestes. O inteligente instrutor, por fim, valeu-se da prece. Afinal, fora sincero em seus pontos de vista e leal a si próprio. E tanto movimentou os recursos da oração que o Senhor, ouvindo-lhe as súplicas bem urdidas, desceu em pessoa aos círculos penumbrosos. Sentindo-se agraciado, o infeliz alinhou frases preciosas que Jesus anotava em silêncio. Depois de longa exposição verbal do aprendiz, perguntou o mestre, amável: que missão desempenhaste entre os homens? O interpelado fixou o gesto de quem sofre o golpe da injustiça e esclareceu: Senhor, minha tarefa foi semelhante à daquele semeador de tua parábola. Gastei várias dezenas de anos, espalhando tuas lições na terra. No entanto, não fui bem-sucedido no ministério. As sementes que espargi a manchias sempre caíram em terra sáfara. Quando não eram eliminadas pelas pedras do orgulho, apareciam monstros da vaidade, destruindo-as, surgiam espinhos da insensatez sufocando-as, crescia o lodo do mal, anulando meu serviço. Nunca fugi ao esforço de oferecer teus ensinamentos com abundância. Atirei-os aos quatro cantos do mundo, através da tribuna privada ou da praça livre. Todavia, meu salário tem sido o pessimismo e a derrota. Jesus fitava-o, condoído.
E porque os lábios divinos nada respondessem, o aprendiz acentuou: portanto, é imperioso reconhecer que te observei as advertências. Fui sincero contigo e fiel a mim mesmo. Verificando-se novo intervalo, disse o Senhor com imperturbável serenidade: se atiraste tanta semente a esmo, que fazias do solo? Acreditas que o Supremo Criador conferiu eternidade ao pântano e ao espinheiro? Que dizer do lavrador que planta desordenadamente, que não retira as pedras do campo, nem socorre o brejo infeliz? É fácil espalhar sementes porque os principais sublimes da vida procedem originariamente da providência divina. A preparação do solo, porém, exige cooperação direta do servo disposto a contribuir com o próprio suor. Que fizeste em favor dos corações que converteste em terra de tua semeadura? Esperavas, acaso que logo lodacento te procurasse as mãos para ser drenado, que as pedras te rogassem remoção, que os carrascais te pedissem corrigenda? Permaneceria a sementeira fora do plano educativo estabelecido pelo Pai Eterno para o universo inteiro? Ante nova pausa que se fizera, o crente, desapontado, objetou: contudo, tua parábola não se refere aos nossos deveres para com o solo. Oh, tornou Jesus, complacente, estará o mestre obrigado a resolver os problemas dos discípulos. Não me reportei à vinha do mundo, à charrua do esforço, ao trigo da verdade e ao joio da mentira. Não expliquei que o maior no reino dos céus será sempre aquele que se transformou em servo de todos. Não comentei, muitas vezes, as necessidades do serviço. O ex-instrutor silenciou em pranto convulso. O Senhor, todavia, afagou-lhe pacientemente a fronte e recomendou: volta, meu amigo, ao campo do trabalho terrestre e não te esqueças do solo, antes de semear. Cada coração respira em clima diferente. Enquanto muitos permanecem na zona fria da ignorância, outros se demoram na esfera tórrida das paixões desvairadas. Volta e vive com eles, amparando a cada um, segundo as suas necessidades. Aduba a sementeira do bem, de conformidade com as exigências de cada região. Esse ministério abençoado reclama renúncia e sacrifício. Atendendo aos outros, ajustarás a ti mesmo. Por enquanto, és apenas o semeador incompleto. Espargiste as sementes, mas não consultaste as necessidades de chão. Cada gleba tem as suas dificuldades, os seus problemas e percalços diversos. Vai, antes de tudo, distribuir o adubo da fraternidade e do entendimento. Nesse instante, o ex-pregador da verdade sentiu-se impelido por vento forte. A lei do renascimento arrebatava as esferas mais baixas, onde, novamente internado na carne, trabalharia, não para ser compreendido, mas para compreender. 23. Grande cabeça. O Dr. Abelardo Tourinho era, indiscutivelmente, verdadeira águia de inteligência. Advogado de renome, não conhecia derrotas. Sua palavra sugestiva, nos grandes processos, tocava-se de maravilhosa expressão de magnetismo pessoal. Seus pareceres denunciavam apurada cultura. Qual cientista isolado no laboratório para descobrir uma combinação química, Abelardo se mantinha, horas e horas, no gabinete particular, surpreendendo as colisões das leis humanas entre si. Não obstante o talento privilegiado, caracterizava-se, contudo, por traço lamentável. Não vacilava na defesa do mal, diante do dinheiro. Se o cliente prometia pagamento farto, o causídico torturava decretos, ladeava artigos, forçava interpretações e acabava em triunfo espetacular. Chamavam-lhe grande cabeça nos círculos de convivência comum. Temiam os colegas de carreira, que lhe não regateavam respeito e consideração. Penetrando o fórum, provocava movimentos de singular interesse. Retraíam-se os companheiros, enquanto os serventuários se atropelavam a fim de atendê-lo no que desejasse. O doutor Abelardo era sempre requisitado a serviços inadiáveis, em razão da nomeada fulgurante. Devia ser ouvido antes dos outros. Muita vez, foi convidado a atuar, em posição destacada, nas esferas político-administrativas, entretanto, esquivava-se, maneiroso. Que representavam as singelas gratificações de um deputado, em confronto com os honorários que lhe cabiam. Verdadeiras bagatelas. Seus clientes escorcháveis eram sempre numerosos. Sua banca era frequentada por avarentos transformados em sanguessugas do povo, por negociantes inescrupulosos ou por criminosos da vida econômica, detentores de importante ficha bancária. Abelardo nunca foi visto lutando em causa humilde,
defendendo os fracos contra os poderosos, amparando infortunados contra os favorecidos da sorte. Afirmavam não se interessar em questões pequenas. Grande cabeça, asseveravam todos os conhecidos, sem restrições. Alguém havia, porém, que acompanhava o grande intérprete da lei, sem elogios precipitados. Era sua mãe, nobre velhinha cristã, que o alertava, de quando em quando, com sinceridade e amor. Abelardo, meu filho, costumava dizer-lhe, prudentemente, não te descuides na missão do direito. Não admitas que a ideia de ganho te avassale as cogitações. Creio que a tarefa da justiça terrestre é muito delicada, além de profundamente complexa. Ser advogado, quanto ser juiz é difícil ministério da consciência. Por vezes, observo-te as inquietações na defesa dos clientes ricos e guardo apreensões justas. Não te impressiones pelo dinheiro, meu filho. Repara, sobretudo, o dever cristão e o bem a praticar. Sinto falta dos humildes, em derredor de teu nome. Ouço os aplausos de teus colegas e conheço a estima que desfrutas, no seio das classes abastadas, mas ainda não vi, em teu círculo, os amigos apagados de que Jesus se cercava sempre. Nunca pensaste, Abelardo, que o Mestre Divino foi advogado da mulher infeliz e que, na própria cruz, foi ardoroso defensor de um ladrão arrependido. Creio que o teu apostolado é também santo. O eminente homem da legalidade meneava a cabeça, em sinal de desacordo, e respondia: Mãezinha, os tempos são outros. Devo preservar as conquistas efetuadas. Não posso, por isso, satisfazer-lhe as sugestões. Compreende a senhora que o advogado de renome necessita cliente à altura. Aliás, não desprezo os mais fracos. Tenho meu gabinete vasto, onde dou serviço a companheiros iniciantes, junto aos quais os mesmos favorecidos do campo social encontram os recursos que reclamam. Oh, meu filho, retrucava a senhora Tourinho, afetuosa, estimaria tanto ver-te a sementeira evangélica. O advogado interceptava-lhe as observações, sentenciando: A senhora, porém, necessita compreender que não sou ministro religioso. Não devo ligar-me a preceituação estranha ao direito. E é tão escasso o tempo para a leitura e análise dos códigos que a mim não sobra ensejo para estudos do Evangelho. Ao demais, e fazia um gesto irônico, que seria de meus filhos e de mim mesmo se apenas me rodeasse de pobretões. Seria o fim da carreira e a bancarrota geral. A genitora discutia, amorosa, fazendo-lhe sentir a beleza dos ensinamentos cristãos, mas Abelardo, que se habituara aos conceitos elogiosos de toda gente, não se curvava às advertências maternas, conservando o mordaz sorriso ao canto da boca. Se ele fosse amigo sincero dos afortunados da vida, personificando um conselheiro caridoso, nenhum delito lhe assinalaria a atitude individual. No entanto, o causídico famoso abeirava-se dos abastados, explorando-lhes as paixões e agravando-lhes o desequilíbrio facial, anestesiando a consciência de qualquer modo. Iludira-se com a opinião pública que o considerava grande cabeça e colocou todas as possibilidades de sua vigorosa inteligência a serviço das aquisições menos dignas. A experiência terrestre, contudo, foi passando, devagar, como quem não sentia pressa em revelar a eternidade da vida infinita. A senhora Tourinho regressou à espiritualidade, muito antes do filho, persistindo, entretanto, na mesma dedicação, inspirando e ajudando-o, através do pensamento. Abelardo, todavia, jamais cedeu. Sentia-se a suprema cabeça em seu círculo, com a última palavra nos assuntos legais. E foi assim que a morte o recolheu, envolvido em extensa rede de compromissos. Muito tarde, compreendeu o antigo lidador do direito as tortuosidades perigosas que traçara para si mesmo. Muito sofreu e chorou nos caminhos novos. Não conseguia levantar-se, achava-se caído, na expressão literal. Crescera-lhe a cabeça enormemente, subtraindo-lhe a posição de equilíbrio normal. Colara-se à terra, entontecido e frequentemente atormentado pelas vítimas ignorantes e sofredoras. A devotada mãezinha visitava-o, variadas vezes, administrando socorros ao seu alcance. Os anos, no entanto, deslizavam rápidos, sem que a senhora Tourinho lograsse resultados animadores. Prosseguiu penitente, na mesma situação de imobilidade, deformação e sofrimento. Reparando, certa feita, a ineficácia de seus carinhos, trouxe um elevado orientador de almas à paisagem escura. Pretendia um parecer,
a fim de reformar diretrizes de ação. O prestimoso amigo examinou o paciente, registrou-lhe as pesadas vibrações mentais, pensou e dirigiu-se à abnegada mãe, compadecido. Minha irmã, o nosso amigo padece de inchação da inteligência pelos crimes cometidos com armas intelectuais. Seus órgãos da ideia foram atacados pela hipertrofia de amor próprio. Ao que vejo, a única medida capaz de lhe apressar a cura é a hidrocefalia no corpo terrestre. A nobre genitora chorou amargurada, mas não havia remédio senão conformar-se. E, daí a algum tempo, pela inesgotável bondade do Cristo, Abelardo Torino podia ser identificado por amigos espirituais numa desventurada criança do mundo, colada a triste carrinho de rodas, apresentando um crânio terrivelmente disforme, para curar os desvarios da grande cabeça. 24. Proteção educativa. No jardim da residência confortável da família Torres, palestravam duas entidades espirituais. Ezequiel, esclarecido mensageiro e amigo desvelado, viera observar os serviços de Antônio junto àquele núcleo familiar, que os dois haviam tomado sob dupla guarda, em razão dos zelos afetivos que os reuniam entre si, desde muitos séculos. Como seguem os nossos tutelados? Inquiriu o emissário que vinha de plano superior. Compreendem agora a proteção divina? Com que esperança vivo refletindo na situação deles? Sabe você que muito devo a Malvina e a João, em face das minhas duras tarefas no pretérito. Tive a felicidade de adiantar-me na senda evolutiva, no entanto, não me seria possível esquecê-los. O companheiro ouvia-lhe as expressões sem ocultar a profunda melancolia que lhe transparecia no rosto. Ezequiel, todavia, dando curso às emoções sublimes do momento, prosseguiu. Congreguei meus velhos amigos com os adversários de outra época e espero que, transformados em pais e filhos no cadinho doméstico, possam agora avançar no rumo da paz que selha o humano entendimento. A gratidão não ouvida aos bens recebidos. É o que acontece igualmente entre nós ambos, meu caro, murmurou Antônio, comovido. Não posso apagar da lembrança o débito que me vincula à sua generosidade. Como se não desejasse receber agradecimentos diretos, Ezequiel modificou a rota da conversação acrescentando. Malvina comporta-se bem na luta redentora. O interpelado mostrou sinais de amargura no semblante abatido e respondeu. Não tem sabido enfrentar a facilidade e a abundância. Vive aflita sem causa e insatisfeita sem motivo. Com tantos recursos que lhe são conferidos? Interrogou um superior admirado. Infelizmente assim é. Há alguma enfermidade grave atormentando a família? Esboçou Antônio significativo gesto e acentuou. Segundo sabemos, o corpo ocupado pela doente não pode acomodar-se com a saúde perfeita, mas, no círculo de minhas possibilidades, esforço-me, quanto possível, para que Malvina, João e os filhos estejam equilibrados. Nunca se levantam, cada manhã, sem que os assista com elementos fluídicos de medicação, e desse modo, tenho tido o prazer de vê-los, no trabalho comum que edifica sempre. É, porventura, insuficiente o salário que recebem. Quanto a isso, elucidou Antônio, marcham na terra em carro confortável e precioso. O chefe da casa dirige um escritório com remuneração excelente. José e Oscar, os dois filhos mais velhos, sualtos empregados de uma oficina em Todos os Santos, Hermínia Gildo e Paulo, os dois menores, trabalham no centro urbano, com vencimento compensador. Sofrem alguma perseguição descabida? Desfrutam geral estima e, além disso, incumbo-me de auxiliá-los diariamente, conforme suas recomendações, colaborando, indiretamente, na solução de todos os problemas que os interessam de perto. Possuem razão seria para desgostos íntimos. Antônio sorriu e obtemperou. Não contam com motivos quaisquer para contrariedades fortes, entretanto, procurando-os. Vivem nervosos e exasperados. O espírito materno é sempre a fonte de inspiração para o santuário doméstico, e a posição atual de Malvina, nesse sentido, é das mais deploráveis. Tanto se queixou a nossa amiga que o marido e os filhos andam hoje contagiados do mesmo mal. Afirmam-se desprotegidos, cansados, desiludidos da sorte. Não há ensinamento que os esclareça, alegria que os alente ou remuneração que os satisfaça. Ezequiel, preocupado, considerou, depois de longa pausa. Observarei pessoalmente. Demandaram o interior, em atitude fraterna. Era manhã e Dona Malvina,
muito distante do governo do lar, mantinha-se em prosa comprida com uma senhora da vizinhança. Dona Amélia, comentava, gesticulando, a senhora está muito enganada quanto à nossa situação. Meu esposo recebe ordenado miserável. Meus filhos não ganham para viver com decência. Já não sei como solucionar os presentes enigmas financeiros. Estamos empenhados em armazéns e lojas. Ocasiões aparecem nas quais, francamente, não sei como me comportar. É estranho, clamava a interlocutora, porquanto sempre supus a sua casa em ótimas condições. Nós. Tornava protegida de Ezequiel, vivemos atolados em débitos pesados. Ah! Minha amiga. Enquanto João se esgota, morra aos bocadinhos, entre aflições de toda a sorte. Somos muito infelizes. Lamentações alongaram-se pelas horas adentro. E tão logo se despediu a vizinha, outra amiga apareceu, continuando Malvina no mesmo diapasão. Andava saudosa de sua palestra, minha boa Teresa. As pessoas atormentadas e sofredoras, assim como eu, necessitam ouvi-la. No entanto, Dona Malvina, objetava a amiga bondosa, o seu aspecto é outro. Creio encontrá-la muito forte e tranquila. Minha filha, respondia a senhora Torres, tornando a voz comovedora e mais tremula, nunca sofri tanto, quanto agora. Não sei o que será de nós. Tudo está negro em nossos caminhos. No serviço, o esforço de João não é apreciado na devida conta e meus desventurados filhos se esfalfam inutilmente entre exigências indébitas dos administradores e vãs promessas de melhoria. Até onde iremos com as nossas provações amargas? Já não sei orar e tão grande extense dos nossos padecimentos que a fé me parece vazia, sem expressão. Daí a instantes, enquanto Malvina desfiava o longo rosário de lágrimas verbais, entra o marido para o almoço, seguido pelos filhos, com alguns minutos de espaço. A visitante, atordoada, sem mais delonga despediu-se. A residência dos Torres converteu-se num purgatório de imprecações. O chefe da casa insurgia-se contra os políticos, contra os acionistas da empresa que se ligara, reclamava quanto ao pão mal feito e condenava o guardanapo mal posto, fazendo larga ostentação de autoridade, ao passo que os filhos lhe copiavam os gestos, excedendo sem afirmações levianas e insensatas. Dona Malvina, no centro daquele desvairado parlamento doméstico, enxugava os olhos inchados de chorar, proclamando-se a mais infeliz das mulheres. Por 2 horas consecutivas, ali esteve Ezequiel, observando discussões e reclamações. O grupo não encontrava um minuto sequer para conversar edificando. Aquela meia dúzia de corações reunidos semelhava-se a um poço de águas envenenadas, expelindo lodo pelas bordas. Fundamente consternado, o benfeitor dirigiu-se a Antônio, com amarga inflexão. É lastimável identificar a atitude de nossos velhos amigos. Infelizmente, não sabem receber o concurso da amizade reconhecida. Não dispõem de suficiente educação para registrar as manifestações de nossa ternura. A benefício de todos, porém, ficarão a sós, por algumas semanas. Antes que o mentor concluísse, perguntou Antônio, espantado. Que diz? Deixaremos Torres sem assistência? Que será dessa pobre família? Não aplicaremos remédio violento, elucidou Ezequiel, convencido. A proteção aos companheiros na carne é análoga à que se dá às plantas. De quando em quando, é preciso retirar, mudar ou renovar. Malvina, João e os filhos permanecerão sem escuras, durante 30 dias. Você virá comigo para descansar, em férias, e verificaremos o proveito de semelhante medida. Creio que nesse pouco tempo fará Malvina intensivo curso de entendimento, serviço, gratidão e prece. Nossa amiga tem recebido até hoje a proteção confortadora, mas, doravante, necessita receber a proteção educativa. O programa traçado foi cumprido integralmente. A breve trecho, a casa dos Torres experimentou enorme alteração. Tão logo se ausentou Antônio, o silencioso amigo oculto, o desespero ali atingiu a culminância. Os filhos do casal, no dia imediato ao do afastamento dele, se empenharam em luta corporal, no repasto da tarde, e Oscar teve o braço direito quebrado, recorrendo à intervenção médica. No terceiro dia, Hermenegildo foi dispensado do trabalho, por insubordinação. No quarto, José foi conduzido à Santa Casa em vista de inesperada apendicite com supuração. No quinto dia,
O chefe da família foi atropelado por automóvel, ao sair do escritório, sendo transportado ao pronto-socorro e, no sexto dia, Paulo era trazido para casa, em carro da assistência municipal, em razão de queda espetacular no serviço. Dona Malvina não encontrou mais tempo para se queixar do mundo e da sorte, e, fim dos 30 dias do programa, quando Ezequiel e Antônio lhe penetraram, de novo, o domicílio, encontraram-na em oração, profundamente transformada. 25. Simeão e o menino. Dizem que Simeão, o velho Simeão, homem justo e temente a Deus, mencionado no Evangelho de Lucas, após saudar Jesus criança, no templo de Jerusalém, conservou nos braços acolhedores de velho, à distância de José e Maria, e dirigiu-lhe a palavra, com discreta emoção. Celeste menino, perguntou o patriarca, por que preferiste a palha humilde da manjedoura? Já que vens representar os interesses do eterno Senhor na terra, como não vestiste a púrpura imperial? Como não nasceste ao lado de Augusto, o divino, para defender o flagelado povo de Israel? Longe dos senhores romanos, como advogarás a causa dos humildes e dos justos? Por que não vieste ao pé daqueles que vestem a toga dos magistrados? Então, podereis ombrear com os patrícios ilustres, movimentar-te-ás entre legionários e tribunos, gladiadores e pretorianos, atendendo-nos à libertação. Por que não chegaste, como Moisés, valendo-se do prestígio da casa do faraó? Quem te preparará, embaixador eterno, para o ministério santo? Que será de ti, sem lugar no sinédrio? Samuel mobilizou a força contra os filisteus, preservando-nos a superioridade. Saul guerreou até a morte, por manter-nos a dominação. Davi estimava o fausto do poder. Salomão, prestigiado por casamento de significação política, viveu para administrar os bens enormes que lhe cabiam no mundo. Mas tu não te ligaste aos príncipes, nem aos juízes, nem aos sacerdotes. Não encontrarias outro lugar, além do estábulo singelo. Jesus menino escutou-o, mostrou-lhe sublime sorriso, mas o ancião, tomado de angústia, contemplou-o, mais detidamente, e continuou. Onde representarás os interesses do Supremo Senhor? Sentar-te-ás entre os poderosos. Escreverás novos livros da sabedoria. Improvisarás discursos que obscureçam os grandes oradores de Atenas e Roma. Amontoarás dinheiro suficiente para redimir os que sofrem. Erguerás novo templo de pedra, onde o rico e o pobre aprendam a ser filhos de Deus. Ordenará a execução da lei, decretando medidas que obrigam a transformação imediata de Israel. Depois de longo intervalo, indagou em lágrimas. Dize-me, ó divina criança, onde representarás os interesses de nosso Supremo Pai? O menino tenro ergueu, então, a pequenina destra e bateu, muitas vezes, naquele peito envelhecido que se inclinava já para o sepulcro. Nesse instante, aproximou-se Maria e o recolheu nos braços maternos. Somente após a morte do corpo, Simeão veio, a saber, que o menino celeste não o deixara sem resposta. O infante sublime, no gesto silencioso, quisera dizer que não vinha representar os interesses do céu nas organizações respeitáveis, mas efêmeras da terra. Vinha da casa do Pai justamente para representá-lo no coração dos homens. 26. A serva nervosa. A senhora Mercedes Nunes, desde muito chamada à tarefa espiritual, não se adaptara aos serviços mediúnicos, aos quais fora conduzida para o trabalho de redenção. Os companheiros de doutrina esforçavam-se para despertar-lhe a noção de responsabilidade e os benfeitores desencarnados rodeavam-na de apelos e incentivos. Dona Mercedes, porém, não obstante as nobres qualidades que lhes ornavam o caráter, não se conformava. Sou extremamente nervosa, costumava dizer, não me resigno a determinadas situações. Mas, a senhora não vê as entidades espirituais, não lhes ouve as advertências diretas? Perguntava um amigo bem-intencionado. Sim, sim, respondia, confundida, não alimento qualquer dúvida. Os espíritos conversam comigo naturalmente. Ouço-lhes a palavra sábia e amiga, registro-lhes os convites generosos. Explicam meus impositivos de trabalho, salientam a tarefa depositada em minhas mãos. No entanto, vejo-me incapacitada, em vista do sistema nervoso deficiente. A visão de almas sofredoras e de pessoas doentes me apavora. Causa-me incoercível mal-estar e indizível temor. E, por outro lado,
Caso se operasse o meu desenvolvimento mediúnico, de que modo poderia eu satisfazer as filas intermináveis de mendigos, aflitos e desesperados, da sorte que realmente, não me sinto preparada. Perante afirmativas tão peremptórias, os melhores amigos se recolhiam ao silêncio, desapontados. Se Dona Mercedes, guardando valores medianímicos tão extensos, se declarava incapaz de movimentar o patrimônio espiritual com que fora agraciada pelo alto, que fazer senão aguardar a renovação de atitudes, por parte dela própria? O marido, sumamente devotado aos serviços da caridade cristã, rogava-lhe, com insistência: Mercedes, por que não nos consagramos à missão da fraternidade e da luz? Não concordas, querida, que a inexistência de filhos em nosso jardim conjugal é forte argumento a favor de minha interrogação? Estamos quase sós, dispomos de belas oportunidades de tempo e expressivos recursos materiais. Por que não nos dedicarmos à sementeira do bem? Quantas dores poderemos aliviar, quanto consolo a distribuir? Além de tudo, Mercedes, a vida pede idealismo criador. Ora, Joaquim, acentuava a esposa, ferida no amor próprio, e meus nervos. E denunciando a recôndita má vontade, acrescentava: receio, igualmente, as mistificações, as contrariedades. Abertas as portas de nossa casa às incursões públicas, não teríamos sossego. Não pertenceríamos ao lar, que passaria, de imediato, à condição de propriedade alheia. A pretexto de praticar o bem, seríamos fatalmente arrastados a escuro turbilhão. Não tanto, objetava o companheiro, previdente. Aprenderíamos a aproveitar os minutos, atrairíamos grande família pelos laços do coração e estaríamos, sem dúvida, adquirindo a preciosa ciência do controle próprio. A esposa, entretanto, revidava, irritadiça. E meus nervos doentes? Impossível. Joaquim sorria, algo desencantado, e continuava observando. Não transforme os pequenos dissabores em fantasmas. Assinalemos a obra de nossa própria elevação, ainda por fazer. Vejamos, antes de tudo, as necessidades de cooperação com o Cristo. Dona Mercedes, no entanto, interceptava-lhe as palavras, clamando, intempestiva: minha saúde não permite. Não disponho de infibratura nervosa para tolerar a contemplação de entidades desequilibradas do outro mundo, nem resistência para acomodar-me com os enfermos deste. Positivamente, não posso. Como o esposo a fitasse serenamente, sem reprovação e sem desalento, concluía, enfadada: é assunto para outra reencarnação. Nas reuniões doutrinárias era amparada por advertências sublimes. Mercedes, minha filha, escrevia-lhe a mãezinha carinhosa, que desde muito, a procedera no túmulo, vale-te da presente oportunidade para a renovação em Jesus. A reforma interior reclama trabalho, sacrifício e constantes demonstrações de boa vontade. Lembra-te de que o Senhor foi altamente magnânimo para contigo, abrindo-te as portas às soberanas edificações espirituais. Acalma aos impulsos nervosos e coopera com os teus irmãos na fé, alicerçando o futuro divino. Ninguém trai, impunemente, os deveres essências a cumprir. Porque a irritabilidade perante a dor, porventura dela estaríamos isentos. O obstáculo é serviço educativo para aquele que o encontra e para quem ajuda soluciona-lo. Grandes sofrimentos significam grandes e abençoadas renovações. É indispensável sondar o segredo da tempestade, para que possamos receber-lhe a mensagem divina. Tremer ante as paisagens dolorosas não representa a sensibilidade construtiva. Precisamos firmeza no desempenho das obrigações mais justas. Admitiras, acaso, a concessão celestial sem responsabilidade terrestre ou as dádivas do alto sem objetivo sagrado? Se enxergas aqueles que já penetraram o país da morte e se lhes ouve a voz, é imperioso recordar que não deteria semelhantes possibilidades sem fins valiosos. Colabora, pois, nas edificações do bem, aproveitando o melhor tempo. Dona Mercedes, no entanto, apesar de receber as mensagens maternais, sentindo-lhes o conteúdo superior, não se rendia à verdade. Afirmava-se esgotada, abatida, exausta. E como a sabedoria divina não pode esperar pelos caprichos humanos, a fim de que se processe a obra do aperfeiçoamento geral, os recursos mediúnicos da serva imprevidente minguaram, pouco a pouco, fazendo-se cada vez mais imprecisos, até que desapareceram completamente. Com a passagem dos anos rolavam os dias, devagarinho,
E Dona Mercedes prosseguia atenta aos caprichos pessoais. Continuava crente, recordava os fenômenos observados por ela mesma, mas enquanto Joaquim se dedicava, quanto lhe era possível ao bem dos outros, a esposa refugiava-se nos pontos de vista que lhe eram peculiares. Não desejava preocupar-se nem responsabilizar-se, para não agravar os padecimentos do corpo demasiado sensível. O tempo, entretanto, encarregou-se de transformar-lhe a concepção doentia. Quando a velhice lhes bateu à porta, Joaquim partiu em primeiro lugar, com a paz do trabalhador fiel ao campo até ao fim do dia. Começou, então, a rude prova de Dona Mercedes. A saudade amortalhou-lhe a alma na viuvez imprevista. Onde se ocultava, agora, o companheiro carinhoso? Sentia-se amargurada, sem ninguém. Estava em repouso físico, no lar silencioso, adornado e calmo, como sempre desejara. No entanto, não conseguia pacificar o íntimo. A solidão assustava-a. Suspirava pela companhia de alguma afeição anônima que lhe mitigasse a fome de fraternidade. Pretendia ver o esposo e receber-lhe a palavra amorosa e conselheiral. Como retomar as possibilidades mediúnicas de outra época? Inquiria, tristonha. Faces engelhadas, sob rala cabeleira de neve, muito trêmula e esperançosa, dirigiu-se ao velho grupo doutrinário, na ânsia de ouvir a mãezinha, de novo, já que se lhe fizera inacessível a palavra do companheiro. Reuniu-se apenas com a médium da casa e mais duas irmãs. Pedia mensagens mais íntima, em renovada orientação materna, de modo a solver o seu problema mediúnico. Fim da sentida prece, a genitora prestimosa tomou a palavra com saudações afáveis e doces. Dona Mercedes, em pranto, expôs o martírio do coração atormentado. Queria reapossar-se da clarividência. Aguardava, ansiosa, o instante de rever o esposo inovidável e contribuir na missão da verdade e da luz. A entidade afetuosa, em terna quietude, deixou que a filha derramasse todo o fel que se lhe represava na alma ulcerada e respondeu, por fim, em voz triste: Ah, Mercedes, por mais de 20 anos, convidei teu coração à redentora tarefa. Por que te demoraste tanto na decisão? Agora, filha, o dia está quase findo. Enferrujou-se a enxada, sem a necessária e bendita utilização. Não quiseste nem mesmo combater as impressões nervosas, vagas e infantis, acreditando mais na moléstia que na saúde. O tempo não podia esperar por ti agora, é necessário que esperes pelo tempo. Deus meu, exclamou a viúva, amargurada, será mesmo impossível. E ante as lágrimas convulsas, respondeu a mãezinha, angustiadamente: Sim, minha filha, não te posso enganar com o falso conforto, agora, é assunto para outra reencarnação. 27. Espiritismo científico apenas. Grande contingente de estudiosos das teses espiritistas pleiteia agora uma situação especial de evidência para o espiritismo estritamente científico, pugnando pelo esquecimento dos tesouros evangélicos. Alguns vão ao extremo de condenar a prática da prece. Outros apontam as tarefas de consolação com uma pontinha de ridículo na observação impensada e mordaz. A invocação dos ensinamentos do Cristo provoca-lhes estranheza no coração. São discípulos que esqueceram suas origens, olvidando o carinho das mãos dedicadas que lhes guiam os passos vacilantes do princípio. Querem fenômenos e prosélitos. Seria interessante para os novos trabalhadores do Evangelho povoarem seus centros de oração e de estudo com balanças, agulhas, trenas e máquinas elétricas. No meio de todo esse aparelhamento, haveria uma cátedra para o estranho Colombo, disposto à maravilhosa descoberta do plano espiritual, sentado calmamente em sua cadeira. A operação mais difícil seria encontrar o espírito verdadeiramente sábio e amigo, que viesse de sua adaptação aos desígnios de Deus para tocar o botão misterioso da maquinaria humana, como pequeno vagabundo contratado repentinamente, nos palcos improvisados, para os toques da mágica imprevista. É certo que ninguém poderá excluir as características científicas no exame transcendente do intercâmbio entre os vivos da Terra e os vivos do infinito. Toda indagação séria é justa e toda análise conscienciosa produzirá os frutos doces da verdade. Charles Richet, com toda a sua impertinência de pesquisador, prestou grande serviço à divulgação dos novos ensinamentos. Suas perquisições desapaixonadas e incessantes impuseram respeito aos valores psíquicos, entre os espíritos mais empedernidos de nossa época. Mas, entre a mentalidade indagadora e a mentalidade leviana existe considerável distância.
A grande questão de todos os tempos não é propriamente a de conhecer, mas a de entender a finalidade do conhecimento. O Espiritismo constitui a porta da esperança para um mundo melhor. Seus fenômenos representam chamamentos comuns para uma compreensão mais elevada dos valores da vida. O intercâmbio entre a natureza visível e a invisível conduz a profundas ilações de ordem moral, que é necessário não esquecer. Sua expressão religiosa com o Cristo tem de ser essencial. Sua mensagem permanente tem no Evangelho os primórdios eternos. Nada poderá realizar de substancialmente útil, sem aquele divino amigo dos homens. Instalar mais uma ciência puramente intelectual, onde todas as expressões científicas de cérebros sem o coração já faliram desastradamente, no capítulo da elevação real da criatura, não constituiria uma leviandade de consequências fatais. A plataforma espiritista, em todos os lugares, será, antes de tudo, uma aleluia dos corações. Suas vozes deverão reviver as lições incompreendidas daquele mestre amoroso e sábio que veio salvar os pecadores. O Evangelho está repleto das expressões subir ao monte. Jesus pregava no monte. Comumente, os discípulos iam encontrá-lo ali, de modo a lhe ouvirem o ensinamento. Nós, entretanto, os espíritos pobres e endividados, que nos encontremos em esforços de auto-reajustamento sobre a terra, na carne ou fora de seus liames, constituímos a pesada multidão de seres indecisos no vale sombrio da morte, da enfermidade, do sofrimento. Para encontrarmos o Cristo, é indispensável a viagem difícil da montanha. É preciso alçar o coração, no sacrifício, e marchar, não obstante todos os apelos das ambições desvairadas, vencendo as sugestões do egoísmo e da tentação do bem-estar, que, por vezes, se manifestam, inesperadamente, nas observações afetuosas, de timbre familiar. A realização cristã, que é o primeiro programa do Espiritismo santificante, não se conquista tão só com maestras rotulagens científicas e deduções filosóficas, mais ou menos brilhantes. Os antepassados dos discípulos atuais, nas diversas famílias religiosas do cristianismo, adquiram os valores da fé com a própria vida. Para conduzirem um mundo que se perdia na destruição e na indiferença, a tomar conhecimento do Cristo, nunca se vestiram com a túnica da inconstância. Padeceram e morreram. Deram-se em holocausto, imolando-se a si próprios. A inquietação tem sido um mal de todos os séculos. Mas, seria justo perguntarmos ao homem dos tempos que correm, quando os problemas da profundidade submarina e da estratosfera o preocupam, porque se espanta consigo próprio, entre as muralhas dos livros de paz e as ruínas fumegantes das guerras. Enquanto o Espiritismo se constitui em fonte de alívio para a compacta fileira de infelizes que buscam ansiosamente as suas águas confortadoras e claras, alguns de seus estudiosos se deixam empolgar pela mania das novidades, ansiosos pela atenção balofa dos publicistas sem consciência dos valores sentimentais. De nossos núcleos, temos de afirmar que, sem a sintonia com o Cristo, qualquer edificação será inútil. Taunay, em suas reminiscências, conta que o conselheiro paulino José Soares de Souza era o provedor da Santa Casa de Misericórdia, no Rio de Janeiro, quando as autoridades republicanas, logo após a queda do Império, o intimaram a eliminar o Deus guarde dos seus expedientes oficiais, nas relações com o governo. Mas o conselheiro experiente respondeu sem titubear: não me é possível aceder às indicações de V. Excelência, porquanto, neste estabelecimento, ainda há Deus e nem se pode dispensá-lo, entre tantos sofrimentos e misérias dos homens. E prosseguiu com as mesmas expressões. Aos que nos disseram de um espiritismo científico apenas, tomados pelo entusiasmo fácil dos jogos de palavras, responderemos igualmente: não nos seria lícito seguir em vossas águas, porque, entre nós, antes de tudo, prevalecem os fundamentos da verdade com Jesus Cristo e, considerando a extensão de nossas necessidades, não sabemos daqui a quantos séculos poderemos pensar em modificação das velhas fórmulas. 28. A parábola do rico. Na pequena assembleia espiritual, estudávamos a parábola do rico. Alguns intelectuais, brilhantes no mundo, inclinavam-se comovidos ante a necessidade de penetrarem à luz dos capítulos simples do evangelista. Na cátedra das lições costumeiras, a figura de Pedro Richard nos acompanhava com atenção generosa e sincera. O quadro não era muito diferente das circunstâncias em que se poderia realizar sobre a Terra. A esfera espiritual próxima do planeta é uma figura de transição, em que o gosto terrestre tem quase absoluta predominância.
O amplo recinto oferecia o aspecto de um parlamento singelo e acolhedor e, como ponto central, aquele velhinho, amigo de Ismael e de Jesus, com os cabelos nevados, parecendo feitos com a luz prateada das mais dolorosas experiências, ensinava o sentido oculto das preciosas lições